Olá, eu sou o TPD Cláudio Vieira e consultor da Cota. Bem-vindos ao Cotalks, o podcast da Cota. Hoje nós vamos receber Lucimara Sertório, técnica em prótese dentária. Ela tem um currículo invejável, né? Eu já falei isso para ela algumas vezes, né, Lucimara? Ela é tecnóloga em prótese odontológica, ela é especialista em prótese total, ela é ministradora de cursos nacionais e internacionais e é speaker da IDIT. É gestora de produtos Cota Yamahashi no grupo Cota. Seja bem-vinda, Lu. Olá, Cláudio. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença, viu? Muito obrigada, estou muito feliz. Lu, você tem muito tempo de carreira, né? Que a gente sabe. E a gente gostaria de saber de você, sobre essa trajetória, por esse tempo que você tem de carreira, porque você tem muita história para contar. Conta um pouco para a gente desse tempo de carreira que você tem. Bom, Cláudio, uma vida, né? Esse ano são 31 anos de carreira, Bastante de tempo. formação e com bastante coisa bacana que me aconteceu nesses 31 anos, né? Muitas coisas boas e as difíceis para nos ajudar a conquistar as boas. Então Legal. É só felicidade. Muito bacana. A gente quer ouvir um pouco dessa história. Bom, Cláudio, eu comecei na minha trajetória, né? Eu entrei na prótese sem querer. Eu não sabia o que era prótese dentária. Não sabia mal que existia um técnico que fazia próteses para o dentista. E eu tinha 2 amigos, né? Irmãos de amigas, que eram protéticos já. Um estudava e o outro já ministrava aula, né? Já era professor na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo. Era tudo que eu conhecia. E eu, quando sair da escola, eu fiz o ensino médio, naquela época colegial, eu fui prestar vestibular, que meus pais, né, me exigiam bastante isso, que tinha que fazer uma faculdade, e eu não sabia o que eu queria fazer. Eu fui fazer nutrição, porque é o que eu achei que era o melhor, né? E prestei FUVEST, claro que eu não passei, e perdi um vestibular, né? O vestibular da São Camilo, e meu pai ficou muito chateado, muito bravo, que eu fui viajar com as minhas amigas e perdi a inscrição do vestibular. Nossa. E aí, quando eu voltei, eu fui com uma amiga, uma grande amiga, que é jornalista hoje, ela sempre falou que queria fazer jornalismo. Fui até a Metodista fazer a inscrição para o vestibular com ela, e ali eu procurei no banner, né, alguma coisa que poderia me... Eu vi que existia esse curso de tecnólogo em prótese. E me lembrei desses 2 irmãos, né, das minhas amigas, que já tinham ouvido falar alguma coisa. Fui buscar o que era e eu prestei o vestibular, passei. E eu entrei no curso de prótese sem saber exatamente o que eu ia encontrar, né? Foram 3 anos, era um curso de tecnólogo, nível superior, e foram 3 anos. Muita gente faz isso, né? Entra no curso, às vezes, sem saber. Nossa, que é um sem curso saber. Aliás, poucas pessoas entendem. Muitas vezes a gente fala, eu sou técnico em prótese dentária. Tem pessoas que não sabem isso. E aí você escolheu o curso assim. Exatamente. Eu falo até para meu filho, né? Tá ingressando na universidade esse ano. E sempre há dúvidas, né? E eu sempre falo até para os amigos dele, para ele, a gente não precisa ter certeza, a gente é muito jovem, né? A gente precisa acreditar no feeling e também, se lá na frente precisar mudar o curso, muda, porque não é fácil escolher uma profissão com 18, 19 anos, né? Eu tinha 18 anos, né? Muito 18 para complicado. 19 anos, quando eu prestei o vestibular, eu tinha 18. É difícil, nessa idade é difícil. É difícil. Eu não fui diferente, viu? Foi bom também. você ter falado isso. Eu fiz tecnologia em processamento de dados Olha aí. antes de fazer prótese dentária. É muito difícil. Daí você vê que é tão diferente as áreas, né? Uma é biológica, as outras já é exatas, né? Olha a diferença. Muito. É uma decisão difícil, uma época difícil, né? E hoje eu falo isso porque já conversamos outras vezes sobre isso. Você é uma profissional exemplar. Então, se descobriu, né? Se descobriu na profissão. Eu acho que prótese dentária é uma coisa que é um tempo para você entender aquilo tudo, né? Sim, então... obrigada. Eu sempre falo assim que a gente também não pode ser modesto demais, né? E, de fato, eu consegui galgar
até onde eu cheguei, ainda estou estudando para poder percorrer outros caminhos, né, na área da prótese, estudando cada vez mais. E a gente tem que se orgulhar e entender o sucesso da gente, agradecer pelas pessoas que nos deram a oportunidade e a dedicação. Então, assim, eu tenho isso sempre em mente, em ser um exemplo para os outros, inclusive. Para que todo mundo acredita que é possível. Porque lá no começo, quando eu estudava, eu já montei um pequeno laboratório. Nossa. Sem saber administração, sem saber nada. Doida. Montei na minha casa, depois eu fui para a casa da minha avó, que já era falecida, fui fazendo umas loucuras. Eu não fui no tempo de fazer um estágio, né? Eu já fui querendo subir os degraus de 3 em 3, né? E aí vieram os primeiros tombos, né? Porque você não tem experiência, Com principalmente certeza. de administração. E aí eu falava assim, eu não tenho talento para isso, que eu comecei fazendo prótese fixa, lógico. Primeiro você foi para prótese fixa? Eu fazia prótese total e prótese fixa. Eu queria fazer prótese fixa, porque é o que dava dinheiro na época. Ceramista, eu queria ser ceramista. E eu fazia prótese fixa, esculpia, eu era péssima. Horrível, eu não tinha talento nenhum. E você faz dentes maravilhosos, é isso que é engraçado, né? E aí eu falei, poxa, não, isso aqui não é para mim, tentei desistir, já pensei em desistir várias vezes. Tinha meu laboratório pequenininho, eu era a pessoa que ia buscar o cliente, eu entregava o trabalho, eu fazia o trabalho, era uma loucura. Não sabia administrar nada. E aí vieram os tombos, né? Meus pais sempre me apoiando para que aquilo desse certo. E tive uma pequena sociedade que não deu certo porque não tinha maturidade de ambas as partes. Nós temos histórias muito parecidas, viu? Louco, né? Tá vendo? E depois em 2000, eu montei o meu laboratório em 94. E aí, em 2002, eu fui fazer a especialização em prótese total. Então você nesse período você já tinha escolhido, você é uma profissional da área da prótese total e ali você já começou a entender Era isso. o que eu gostava, na verdade. Mas eu tentava fazer a prótese fixa por dinheiro, sabe? Entendi. Aquela coisa, isso dá dinheiro. Na escola, né? fala isso. Falava vamos fazer isso. cerâmica, né? Vamos fazer cerâmica que o ceramista tem dinheiro. E aí eu fui buscar eu fazia curso, fiz curso com o Tabajara na época, que ele era o ícone. Conheci. E aí eu tentei, com o Romanini, e eu comecei a mexer com cerâmica. E a primeira cerâmica que eu tive contato e que eu dei certo foi com a Noritake, que é uma cerâmica fácil, é uma cerâmica muito tranquila para iniciante, mas mesmo assim era um caos, porque eu não era apaixonada por aquilo. Isso. Né? Então, eu já tinha entrado em 95, eu entrei para a educação, que foi outro ponto, fui para a educação, e eu dava aula de prótese fixa, inclusive anatomia e escultura, prótese fixa. Para ensinar aquele básico, eu tinha teoria, eu conseguia. Foi no Senac isso? Você dava aula? Eu dava aula, o primeiro lugar que eu dei aula foi numa escola... Nem foi de prótese, foi no supletivo, para ensinar jovens de mais 60 anos. Ótimo. Que não tinham, na época, o ginásio, que ainda se chamava assim, que é o fundamental hoje. Certo. Eu dava, como a minha carga horária da metodista eu contemplava, naquela época, nós estamos falando de 95, né? Certo. Eu poderia assumir algumas aulas de ciências, de biologia, porque eu tinha uma carga horária que podia, naquele momento, trabalhar como professora. E eu fui uma última opção do coordenador de uma pequena escola em São Bernardo, perto da minha casa, para eu assumir 2 aulas na sexta-feira à noite. As 2 últimas aulas. E eu ganhava O pessoal ia na aula? Porque últimas aulas? Ia. Eu ganhava R$2 por hora aula naquela época. E eu ia porque eu achava que a educação, sei lá o que eu achava, eu gostava daquilo.
E eram jovens de 50, 60 anos mais que estavam fazendo supletivo. E eles iam porque era o sonho deles, né? Estudar. Eles gostam, eles são Eles sérios. iam. E eu comecei a descobrir um amor pela educação naquele momento. E aí, em 97, abriu uma escola técnica. Já existia a escola de formação e eles abriram um braço técnico que chama-se Colégio Brasília, em São Bernardo, e eles montaram um curso técnico em prótese. E eles estavam buscando professores, né? Montando a grade ali, o corpo docente. E uma amiga me falou, olha, o Brasília tem, por que você não vai lá? E aí eu cheguei com 2 anos já de uma experiência pequena com educação, eu como formada na prótese, e eu comecei a dar aula. Eu ajudei até a montar laboratório, tudo, e fui para a aula, ministrar as aulas de prótese, anatomia, prótese fixa, prótese total, ali no Colégio Brasília. Em 2000, Bacana. eu fui para Alfenas, onde eu passei um Nossa. ano na Universidade de Alfenas, onde eu também dava aula de cerâmica, prótese total e materiais de prótese. Eu fui para Interessante. Alfenas porque foi o ano que eu me casei. Meu marido foi fazer um projeto em Alfenas, ele é veterinário, estudou lá. E eu fui para lá com ele acompanhando e fiquei um ano e fui dar aula na Universidade de Alfenas para um curso tecnólogo. Só consegui porque eu já tinha experiência em escola e eu era tecnóloga também. Para dar aula no ensino superior tinha que ser tecnólogo ao menos, né? Um ano, e quando eu voltei para São Paulo, em 2001, eu entrei para o Instituto Polígono de Ensino, uma escola Famoso técnica polígono. em Santo André, e para também eu compunha ali a aula de prótese total e materiais de prótese. E 2002 foi aonde eu fui fazer a especialização, aí sim, no Senac, com o Walker Angeloni. Ok. E aí eu decidi naquele momento que para mim não dava, prótese fixa era tentar dar murro em ponta de faca, porque não era o que eu Não era amava. paixão. E eu não tinha aquele talento, eu nunca ia ter o talento porque não era o que eu amava. O meu amor era os desdentados, era a prótese total. Incrível. E nunca deixei de dar aula, então eu fiz um ano de especialização e foi aquele amor, né? Trazendo para o laboratório todo o conhecimento da especialização de prótese total. E eu também dava aula à noite, de manhã, coordenava o curso depois. Eu fui coordenadora do polígono e professora por 14 anos. Né? Então é muito tempo. Foi bastante Nesse tempo. período você já foi percebendo que a área da educação estava no sangue mesmo, porque Foi. você tem talento para isso. A gente sabe, né, pela sua história, por isso que você está contando, né, e essa volta toda para você chegar na educação, Foi. e a gente já sabia disso, né? O universo me pôs ali. A gente descobre a educação, eu também acabei indo para essa área, mas a gente faz isso por acaso às vezes, né? E depois descobre que a gente ama fazer isso. Então, tem uma história muito bacana dentro da educação. Ficou em laboratório, como você mesmo falou, que era uma parte que eu não sabia, que você já tinha tido laboratório. 20 anos de laboratório. Então, muito tempo. Que não era a minha maior paixão. Eu gostava do laboratório, mas eu ficava doida ali, porque o laboratório, hoje não, porque hoje você fala muito no WhatsApp, você faz chamada de vídeo até para ver o teu paciente, fazer uma reunião com o dentista, né? Ali atrás, se a gente pegar até 10 anos atrás, não era tão comum tudo isso. Você precisava ir até o consultório, você trabalhava muito solitário às vezes, né, no laboratório. Eu nunca tive funcionários, eu tinha estagiária para me ajudar ali, e a minha paixão era quando eu ia para a escola. E ali as leis mudaram na educação, em 98 para frente, começou a mudar a legislação, e aí para você ser professor, você precisava pelo menos ter a licenciatura. E aí, em 2006, eu fui fazer a licenciatura em biologia. Foi o ano que meu filho nasceu, inclusive. E eu fiz a licenciatura em biologia para poder ter a licenciatura plena, para poder ser professora. E fui fazer também pedagogia para poder ter
né, o diploma ali, a certificação para ser coordenadora e, quiçá, né, uma diretora, que era, na época, até um objetivo que eu tinha de me preparar para assumir a direção do polígono geral. Sairia um pouco da prótese. Né? Então, nesse meio, eu fiz muito curso na PUC, que é uma escola, né, uma faculdade de educação muito importante, Sim. na área de coordenação pedagógica, para poder entender, né, os meios da gente chegar no aluno. Você foi se preparando, Eu né? me preparei. Né? Sim. Não era só a prótese. Sim. Eu pegava aquele conteúdo e trazia para o meu mundo da prótese. Né? E na prótese eu tinha especialização, sempre fiz muitos cursos. Comecei a dar cursos, então a gente levando os dois assuntos juntos ali, né? Muito bacana. Esse período que você ficou se preparando, ali você já estava virando mesmo realmente uma educadora, né? A gente te conhece muito dessas áreas que você atuou dentro da educação, tudo, né? Mas, assim, muita gente te conhece também do mundo corporativo, né? Você é uma pessoa de sucesso, que a gente via o tempo todo em congresso, na PDESP, junto com outros profissionais da área, e a gente sempre falava, a Lucimária é uma pessoa que realmente é preparada para isso. E o mundo corporativo acabou te atraindo de alguma forma. Conta pra gente também um pouco desse seu lado, dessa sua vida dentro do mundo das empresas, do mundo corporativo. Muita gente quer saber sobre isso. Isso é legal, porque hoje eu vejo que as pessoas vão para prótese, né? Eu via muito nos meus alunos. Eles achavam que era... eu vou estudar prótese, vou montar um laboratório. E até a gente tinha uma aula magna, que a gente chama, né? Uma apresentação do curso Mercado de Trabalho, que a gente falava muito sobre onde você pode atuar. Então, não é só num laboratório, tem muitos meios, né? Principalmente até o comercial, a educação. Sim. E aí, eu no laboratório tinha essa questão, né? Que eu gostava, mas não era apaixonada. A educação é o que me trazia o amor. E eu queria um pouco mais, eu queria transmitir um pouco mais. E eu queria dar cursos, enfim, que é também o sonho de muitos. E eu me preparei bastante. Né? Hoje a gente vê muita gente querendo subir os degraus de 3 em 3, mal acaba de se formar, já quer sair dando curso. Então eu me preparei muito, né? Eu me preparei aí por muitos anos, né? Uns 10 anos, para começar a dar curso. Então eu montei uma estrutura, uma ideia do curso. Era um curso de montagem de dentes, acrilização, né? A empresa que acreditou em mim naquela época, que me apoiou, foi a Clássico. Que bacana. Que eu sou muito grata, que me deu as resinas, as muflas de micro-ondas. Isso era lá atrás, em 2002, 2003. E quando eu fui para o Senac fazer especialização, com o Walker, naquela época o Oshiro era o coordenador do Senac. Mestre. E o Oshiro sempre junto, perto ali, sempre me incentivando. Paizão. Nossa, nem fala. Um mentor, né? Uma pessoa maravilhosa. E ele sempre trouxe isso. E aí eu falei, Oshiro, o meu sonho é dar uma palestra, dar uma aula. Legal. Eu tenho o sonho de falar para 50 pessoas. Né? E ele falava, então você sonha, que isso vai acontecer. E eu me preparei. E aí, em 2005, o Oshiro me convidou para dar uma aula no congresso de prótese, que ele era coordenador do acadêmico, e ele me convidou. E eu falei, meu Deus, né, para falar do quê? Ele falou, olha, a minha ideia é fazer uma tríade, assim, né? Não sei se é o nome correto, mas você fala de moldeira à base de prova, o Walker fala de montagem de dente e o Tomás Gomes de acrilização. Somente esses dois. E caracterização e polimerização. Eu quase morri, né? Poxa, Oshiro. Eu falei, Oshiro, você vai me matar. Eu tenho uma foto bem bacana de nós três juntos, porque os dois chegaram na minha aula para assistir a minha aula. E eu quase morri quando eu vi os dois. Com certeza, né? E aí, em 2005, eu fiz essa aula. E aí foi maravilhoso. E quando eu cheguei ali, era cedo a minha aula, e eu estava com uma amiga, eu falei assim, cara, não vai ter ninguém, imagina essa hora. Aí eu entrei lá, era um auditório que tinha 2 telões, eles abriam no meio, assim. E eu perguntei para o moço, quantas pessoas cabem aqui? Ele falou 300. Nossa.
E aí eu cheguei na minha aula, estava cheio, estava lotado, assim, não, né? Eu olhei e ali estava beirando umas 250 pessoas. Que bacana, né? E eu falei, Oshiro, eu queria só dar uma palestra para 50. Então é o que eu falo, a gente precisa sonhar, acreditar e realizar. Isso tudo tem uma construção, né? Se preparar como você fez. É uma construção. Por isso ele te escolheu. E Você aí, se preparou. E foi desde 2005 até hoje, todo ano eu estou nos congressos da PDESP, com um tema, né? E aí hoje... E foi engraçado que o Oshiro, eu falava assim, Oshiro, eu quero dar uma palestra na PDESP, aquela de cunho social, que a gente levava massinha, roupa, lembra disso? Sim, com certeza. E o Oshiro falava, eu tenho que conversar com o diretor científico, falava disso. E eu perturbei tanto o Oshiro até eu conseguir. E ele falava, mas prótese total não é um tema que é lota, mas vamos lá, a gente traz... Você traz seus alunos do Polígono, a gente convida do Senac, faz um movimento, não tinha uma rede social tão atuante. Chegamos lá, botamos 50 pessoas na sala. E foi muito legal. Muito. Foi muito gratificante. E de tudo isso, muita coisa vai acontecendo, né, Cláudio? Vai, e você chegou até a PDESP nisso, né? Hoje até você a faz PDESP, parte né? da diretoria, né? E do mundo corporativo que você me falou, a Clássico me apoiou lá atrás, que com essa trajetória eu escrevi um artigo para uma revista do México chamada Alta Técnica Dental, que hoje é de dois grandes amigos meus hoje, que é do Jorge e da Alma. Bacana. E naquela época eu nem sabia que essa revista existia e o Jorge estava na minha palestra, na primeira palestra de 2005. E ele me chamou e falou assim, eu assisti tua palestra, não entendia nada que ele estava falando. E ele falando com muita calma, eu quero que você escreva uma revista, eu falei, um artigo. Eu achei que ele estava uma pegadinha. E eu escrevi esse artigo para ele. Que legal. E daí vieram, né, as outras opções. Eu trabalhei com a VIP, fui líder de opinião da VIP, da Dentibras como consultora, né, da Dentsply, da Cuser. E depois da Ivoclar, eu era líder de opinião, foi onde veio o convite para eu trabalhar. É de onde muita gente te conhece. Da Ivoclar, que eu fiquei 9 anos e como especialista em produtos, que aí eu comecei a galgar minha carreira internacional, desenvolvendo projetos. E aí eu encerrei o meu ciclo na Ivoclar de 9 anos por um convite da doutora Gláucia de compor. Ela me trouxe um desafio na Cota, né? E os dentes da Cota eram dentes que eu já conhecia muito bem, porque eu, na Ivoclar, precisava conhecer os concorrentes, né? E Dentsply, VIP, eu já conhecia muito bem, né? Porque a própria Cuser, porque eu já tinha trabalhado com esse material, vim conhecer o FX3 e também o Solute, o New Solute, e aí eu falei, poxa, é um desafio incrível, e eu vou abraçar esse desafio. E aí eu vim para a Cota para desenvolver esse mercado com os dentes, com a resina japonesa, que são da Yamahashi. Então, eu estou lá como gestora de produtos dessa linha. E também da linha da Edit, da prótese impressa e fresada, né, em prótese total. É um desafio muito grande mesmo, porque estamos indo para esse lado digital, né? Hoje você está com a gente, na família da Cota, eu também estou na empresa, e o digital, ele está aí no meio de todas as áreas, né? E você vai ter um trabalho muito bonito para fazer dentro das próteses totais, dentro do digital. Esse mundo te encanta? Você gosta também? Nossa, nem muito. Muito. É o que eu falo, a gente tem o analógico hoje, né, Cláudio? Certo. E hoje os desdentados, nós temos pelo censo, né, do IBGE, a gente tem 16 milhões de desdentados. Incrível. E existe uma publicação do professor Daniel Teles, e mais um grupo de professores, onde ele mostra que em nós estamos em 2040, né, nós estamos em 25, daqui 15 anos, existe uma possibilidade de termos 64 milhões de idosos desdentados. Esse crescimento, ele vai acontecer por conta de pacientes que, infelizmente, hoje são submetidos a implantes mal planejados, uma série de situações nesse contexto,
que vão levar esses pacientes a serem desdentados totais. Então, a gente tem um número de Assustador isso. idosos desdentados, né? Hoje, quem tem 50, né? Daqui 15 anos, 65 anos mais, que vão usar prótese total. Então, a gente tem hoje um analógico caminhando e migrando para o impresso, né? Para o digital impresso fresado, que ainda é um desafio, a prótese total digital. Ela está caminhando, né? Hoje a gente tem no Brasil a Renata Vano, que é uma estudiosa, Mestre com outros profissionais na odontologia, né? O Guilherme Saavedra, Nelson Silva, tem muita gente estudando isso, empresas que estão trabalhando forte para desenvolver tudo isso. Eu fiz um treinamento recentemente na China, dentro da Edit, para poder aprender também um pouco mais. A Edit é uma parceira hoje da Cota, de qual a gente tem esse desafio, né, dentro da Cota, de também trabalhar a prótese total digital. Então, está tudo caminhando junto. Por isso que eu estou bem feliz com esse desafio que a doutora Glaucia me proporcionou, para poder desenvolver um trabalho e levar para todo mundo. Eu conheço vários profissionais da área, mas eu sempre, quando eu soube do convite que você estava vindo para a Cota, eu falei, é uma das pessoas que eu entendo, né, de observar mercado há muitos anos também. Eu vivo de prótese há 40 anos, eu falo, a Lucimara é uma das pessoas mais preparadas para esse tipo de desafio, porque... Bom, sua história toda já mostra isso, né? O preparo que você teve, foi estudar, foi conhecer, foi entender de tudo. Não é qualquer profissional que faz o que você fez. Então, hoje eu posso falar abertamente. Ela te escolheu também a dedo, porque ela falou, essa profissional, ela tem realmente condições de estar nessa função, porque você realmente é uma pessoa capacitada para isso. Então, não falo isso de boca para fora. Você sabe que você é uma profissional reconhecida. Por isso que você está aqui hoje também, contando a sua história. Muita coisa que eu nem sabia que você tinha feito. Então, é bacana. Isso serve também de informação para as pessoas que alguns não conhecem e para os novos que estão chegando, né? Sim. Os novos, eles têm que entender disso. Então, sabe, voa bastante porque a gente precisa de profissionais e você é um excelente profissional na área da prótese total. Obrigada. E a gente já falou de tanta coisa da sua história toda. Tem sempre uma mensagem que você gostaria de falar, de tudo isso que você já viveu. O que você gostaria de falar para o público, né, para essas pessoas que estão chegando, inclusive no mercado da prótese, para aqueles que já estão há muitos anos? O que você diria para essas pessoas de tudo isso que você viveu? Olha, Clau, eu acho que independente para todo mundo, né? A gente precisa acreditar, né? A gente precisa acreditar e a gente precisa traçar o nosso caminho. Então, é aquilo lá, sonhe, acredite e realize. Então, tem que estudar. Isso não acaba nunca. Perfeito. A gente tem que ter humildade. Concordo. Né? E a gente também precisa mostrar o nosso valor. Então, tudo na humildade demais não é bom. Sim. Né? Ela tem que estar na medida. Né? A gente, às vezes, precisa mostrar quem somos. Eu gosto de dizer, né? Eu tracei o meu caminho, estou traçando, porque não acabou ainda. Estou traçando o meu caminho com dificuldades, porque a gente não é tudo bonito, né? A gente tem pedras aí que a gente tropeça, que a gente quer desistir. Pessoas que não são, né? A gente acredita nas pessoas, mas isso tudo tem que valer como experiência. Né? Então, os sonhos, né, de eu dar palestra para 50 pessoas. Então, eu já dei palestra para 300. Eu tive que estudar espanhol, inglês, estudo até hoje. Por quê? Porque eu fui desenvolver projetos na América Latina. Eu tinha que dar aula em espanhol. Pois é. Entendeu? Porque eu não... Exímio? Não. Eu já dei aula em congressos fora. Exímio espanhol? Não, mas eu me fiz entender. Eu estudo. Né? Então, a gente precisa se dedicar. Eu falei uma vez pro Oshiro, pro Kenji, como é que faz pra gente entrar na PDESP? Eu queria participar. E o Kenji brinca até hoje com isso. E hoje eu estou na diretoria da PDESP, nessa gestão 24 e 25. Kenji foi meu professor também, foi seu viu? professor? De anatomia. Olha aí, excelente, né? Nossa.
E eu fico feliz de poder contribuir para a PEDESP, para a classe de técnicos em prótese, para alunos, pessoas que querem começar, né? Como é que eu começo? Você começa pelo começo. Estuda, vai. Eu sempre falo, eu não fiz estágio. Eu fiz o estágio depois que eu bati a cabeça. Aí eu fui fazer o estágio. Então, vai estagiar, vai aprender. Quantas coisas de graça eu fiz, né? Às vezes você hoje se depara com os jovens dizendo, você vem fazer tal coisa, mas quanto eu vou ganhar? O dinheiro, ele é consequência. Isso. Por muitas vezes eu fiz de graça. Eu fui, na época a Dentibras me pedia algumas coisas, eu ia da minha casa, que eu moro no ABC em São Bernardo, até Mogi das Cruzes, na universidade, para dar uma aula de graça. Olha só. Né? Quantos trabalhos? E assim, a gente precisa depois começar a pôr o nosso valor. Então, o dinheiro, ele é uma consequência. Então, a minha mensagem é, acreditem, sempre. Mas se preparem para realizar os seus sonhos. Porque sem isso, a gente não tem uma carreira de sucesso. Eu tenho, esse ano, 31 anos. Muito tempo. Tem uma história de vida. Não é de ontem, né? Sim. E hoje eu sou uma aluna. Eu sou aluna da prótese digital. Eu não sou doida de sair fazendo trabalhos ou ministrando cursos de algo que eu ainda não conheço suficientemente bem. Então, eu falo da prótese digital até onde eu tenho o meu conhecimento, mas hoje eu sou aluna, estou me preparando para executar isso, talvez do meio do ano para frente ou um pouco mais, se eu achar que... Então, a gente tem que ter esse preparo. Quem se prepara e confia vai ter sucesso. Verdade. Você se preparou? Você estudou? Você estuda até hoje, você se prepara até hoje. Então, a gente percebe que a maior mensagem de tudo isso que você está falando é não parar nunca. Você não parou esse tempo todo, né? Então, hoje você está contando a sua história. Eu sei que o público que está assistindo a gente entende isso, que é necessário. A gente fala isso muito de curso, né? As pessoas às vezes olham o curso e falam assim, mas quanto que eu vou ter que gastar? Não, a gente... Entre nós, profissionais, nós falamos, é um investimento. Investimento para a vida toda. Seja lá o primeiro curso que você fez, o tecnológico lá, que você fez de prótese, e os outros que você fez, tudo isso foi investimento. Para você estar onde você está hoje, na cota, por exemplo, né, você tem esse valor. Então, eu tenho certeza que as pessoas falariam a mesma coisa que eu estou falando. Agradecemos muito por isso tudo que você fez, né, tem feito. Dentro da PEDESP, que é uma associação dos técnicos em prótese dentária, você faz um trabalho muito bacana. Vai ser uma conversa para um outro dia, que eu tenho certeza que a gente vai ter muita história para você contar disso. E continua fazendo esse trabalho bacana que você faz, porque eu tenho orgulho de ser seu amigo, né, antes de tudo, mas eu tenho orgulho da profissional que nós temos, né? E no Brasil, às vezes, a gente não reconhece muitos desses profissionais. E eu tenho certeza que você hoje é uma pessoa assim, você é reconhecida, né? Então, tenha isso como um troféu que você conseguiu das 50 pessoas para as 300 e para a gente estar conversando aqui hoje, né? Então, que você é uma pessoa que é muito admirada, viu? Então, obrigada, Clau. Adorei conversar com você hoje. E eu falo assim, Clau, você da área da prótese removível, né? Que Sim. Nós sabemos, né? Lá atrás, a prótese total e a removível... Esquece. Os dentadureiros e os metaleiros... os papos, né, de escola. Eram aquela papo de escola. Ninguém quer. Ninguém quer. E ver hoje você também buscando, né? Sim. Todo o conhecimento, você está no digital, também. Desenvolvendo um trabalho no digital, na prótese parcial removível. Quem imaginava que isso poderia ser possível? Nunca. Então, assim, eu fico feliz que a prótese tenha profissionais gabaritados, como eu, você e tantos outros amigos que a gente tem. A gente tem o Ed Carlos aqui na cota, Sim. que é uma pessoa extremamente admirável. Nos conhecemos todos, né, há tantos anos. Sim. E eu acho, assim, louvável tudo isso. É o que a gente pode, né? Os velhos pode deixar para os novos, né? Sim. Estudem, dediquem-se, acredite. Se preparem bem. Preparem-se que vai dar certo. E o dinheiro é consequência de tudo isso. Não, muito legal. E o dinheiro é bom
e vai ser sempre uma consequência. Com certeza. Tudo do trabalho. Isso. Como que a gente pode te encontrar? O povo quer saber as suas redes sociais, o seu Instagram, por exemplo? Bom, o Instagram, @Lucimara_Sertório. Tem o Facebook também, mas o mais atuante é o Instagram. Legal. Bom, pessoal, hoje, né, nós conversamos com essa profissional, né, que eu tenho, mais uma vez, é uma admiração enorme falar para vocês, por isso que ela está aqui. E não deixe de seguir, né, a Cota.oficial também no Instagram. O meu perfil no Instagram é EPD_Cláudio Vieira. Não deixe de seguir esses perfis para vocês terem todas as informações, e essas informações, inclusive, de uma convidada como a Lucimara, estar aqui hoje, são essas redes que vocês têm que seguir. Então, muito obrigado por tudo. Até o próximo podcast da Cota.